Uma boa tarde, meus amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor esteja convosco. Desejo uma tarde de bênçãos, de vitórias, que Deus venha abençoar ricamente todos vocês, a sua família, que você possa estar cheio da presença do Senhor nessa tarde. Agradeço a Deus por esse dia que o Senhor tem nos preparado, fazendo e trabalhando na obra do Senhor, preparando aquilo que o Senhor tem nos dado condições para fazer o melhor para o Senhor, porque o nosso intuito é cumprir o nosso vocacionado, nosso ministério tem que estar desenvolvido para que possamos, aleluias, estar no centro da vontade de Deus. Hoje eu quero falar sobre Jesus, o príncipe da paz. Eu separei 11 itens aqui. Nós vamos aprender um pouquinho sobre Jesus, o seu ministério, a sua vida, um pouquinho sobre a sua morte, a sua ressurreição, qual foi o sentido exato de tudo isso. Então que nós possamos estar bem apreensivos, atentos, o que diz a palavra de Deus sobre a nossa vida. Jesus, o príncipe da paz. Isaías capítulo 9, versículo 6 nos diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, aleluias, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Há mais ou menos 256 nomes que se deram ao Senhor Jesus. E sem dúvida estes são de primazia, pois Jesus é infinitamente superior a tudo o que se podia esperar com esses nomes. Então nós vamos ver 11 itens, que eu separei aqui cuidadosamente para mostrar a todos o sentido, o significado de Jesus na nossa vida. Primeiro, porque jamais ocorreu outro igual ao seu. Aleluias. Lucas 2, versículo 7 nos diz assim: e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Muitos hoje ainda pensam que Jesus era para vir como rei. Muitos definem Jesus como rei. Jesus ele ainda não é rei. Ele será rei no milênio. O Senhor Jesus ele é o mediador entre nós e Deus. Mas muitos falam, mas ali na crucificação estava escrito Rei dos Reis, Rei dos Judeus. Não, ali foi o que estavam definindo para ele. Então Jesus ele ainda será rei no milênio. Então muitos, como diz a palavra de Deus, que Jesus ele se esvaziou, se destituiu-se de toda a sua glória. Ele se fez homem, tinha os nossos sentimentos, tinha fome, sede, ele tinha suas necessidades. Então assim, Então, nós temos que ver e analisar e conhecer Jesus. Se eu for falar de teologia, muitos, vão criticar horrendamente. Mas eles não entendem, porque teologia é o ajuntamento de duas palavras, tel e logia. Tel significa Deus, logia, ciência ou estudo. Então quer dizer, ciência que estuda Deus. Você vai aprender sobre bibliologia, a doutrina de Deus, a cristologia, a pneumatologia, a soteriologia. Então tudo isso nós aprendemos para o quê? Para nos aperfeiçoarmos mais nas coisas santas de Deus. Então o item 2 aqui, seu caráter, pois ninguém jamais se aproximou dele na perfeição. Lucas 23, aleluias, 34. E disse Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Então, quer dizer, no momento da crucificação, Jesus estava ali, orando ao Pai: Senhor, perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Então isso é um exemplo para nós quando nós somos afrontados. Mas por muitas vezes a nossa parte humana fala mais alto e acabamos pecando contra Deus. Então que nós possamos seguir este exemplo, assim como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então quer dizer, temos que imitar a Cristo. Aleluias. Item 3, sua vida por sua abnegação, sua pureza e utilidade. Mateus 8, 20. E disse Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então,
Hoje nós podemos dar exemplo dos poderosos pastores, desses cantores poderosos, né, que querem hotel 5 estrelas, que freta avião, né, cantoras exigindo que paga, digamos assim, excesso de bagagem, um carro especial só para ela, executivo. Então quer dizer, cantoras querendo que aluga fazenda, chácara. Então quer dizer, então eles nunca leram esta passagem. Por quê? Porque não sabem ler. Né? Não que você vai dormir em qualquer lugar, não. Você tem que ser humilde, simples, né? Uma pessoa sóbria, não uma pessoa embriagada com essas dissoluções, mas cheios do Espírito Santo. Item 4, seu ensino pelo seu modo de transmitir sua sensibilidade. Então nós vemos aqui que sua clareza e sua adaptação para ensinar as pessoas, Mateus 7, 28, e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, quer dizer, do seu ensino. Então, mais um exemplo para nós, ministros do Evangelho, pregadores da palavra de Deus, com sensibilidade, com clareza. Né? Se você for falar sobre teologia, explica claramente na sua pregação o sentido da palavra, para que não fique nenhuma dúvida nas pessoas. Esmiuça a palavra de Deus, mostra como tem que ser, não fale coisas difíceis. Se falar, explica as palavras difíceis, mostrando o sentido verbal e o sentido original da palavra, sem complicações, porque não precisamos disso nas ministrações da palavra de Deus. Então nós podemos analisar também, segundo a palavra de Deus, em 2 Coríntios 8, 9, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Então quer dizer, Jesus se destituiu-se da sua glória, para quê? Para que nós fôssemos ricos no Senhor, não financeiramente, não, isso não é contra, mas que a nossa riqueza seja depositada em Cristo Jesus, porque o Senhor conhece o deitar e o Senhor conhece o levantar de cada um. Aleluias! Item 5, sua originalidade a doutrinas, ou ao ensino, João 6,38, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então hoje eu canso de ver as publicações nas redes sociais, as pessoas dizem assim, eu posso, eu quero, eu devo, eu profetizo. Realmente, jamais, é impossível acontecer alguma coisa. Por quê? Porque nós vemos aqui por esta passagem que porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade. Então quer dizer, a vontade de Deus, segundo a vontade de Deus. Jesus, em teu nome, segundo a tua vontade, eu posso. Eu vou profetizar em teu nome, Jesus. Então quer dizer, Jesus para essas pessoas não existe. Isso é falta de aprender com docilidade, com amor. 6. As profecias acerca de si mesmos, em Isaías 7,14. Portanto, aleluias, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará seu nome Emanuel. Emanuel, Deus conosco, bendito seja Deus. Então foi profetizado, Jesus falou acerca das profecias de si mesmo. Então tudo irá se cumprir no seu determinado tempo. As promessas sobre a nossa vida irão se cumprir no determinado tempo, sem euforia, sem afombamento, sem desespero, calma, tranquilidade, segurança, orando e buscando a Deus e fazendo a obra com sinceridade e coração contrito e aquebrantado. Bendito seja Deus. Aleluias. 7. Sua condenação à morte, João 18:37. Disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então nós vemos que Pôncio Pilatos, ele perguntou logo em seguida, o que é a verdade? Você sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, o que é a vontade? Ou o que é a verdade? A vontade na verdade de Deus, ou a verdade na vontade de Deus? Então nós temos que saber discernir o que é a verdade. O que nós temos falado hoje, a verdade ou uma inverdade?
nada ficará oculto aos olhos de Deus. Toda obra mal feita será revelada, irá cair por terra, mas toda obra bom feita com a verdade irá prosperar, irá ter sucesso, irá realmente fluir, porque diz o Senhor, a minha palavra não tornará para mim vazia, pois ela me apraz, irá prosperar para aquilo que eu a designei. Isaías 55:11, vazia, conotação de fruto, irá produzir grandes frutos, aleluias. 8, a grande publicidade da sua morte, Lucas 24, 51 e 52, e aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu, e adorando eles, tornaram um grande júbilo para Jerusalém, a menina dos olhos de Deus, a cidade santa, aleluias. Então quer dizer, então nós vemos que realmente as coisas acontecem, então as coisas vão acontecer segundo a vontade de Deus. Item 9, sua ressurreição e aparição, Mateus 28, 16 e 17. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então hoje as pessoas ainda duvidam de Jesus. Ainda há pessoas que estão olhando para os altos céus, olhando Jesus subir, pois Jesus já foi assunto aos céus, já desceu, já ressuscitou, está na glória, junto ao Pai, mediando por nós. Então o que aqueles anjos ali falaram? Varões galileus, por que olhais para o céu? Esse Jesus que subiu, ele vai voltar. É uma ordem do que? Ide, portanto, pregai o evangelho a toda criatura. Ali eles estavam falando sobre missões, vão fazer a obra de Deus, ficar em Jerusalém e recebereis poder do alto para fazer a obra de Deus. Aleluias! Item 10, a salvação que vem operando nas pessoas, Mateus 24, 3, o princípio de dores. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos, em particular dizendo, dize-nos, quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda no fim do mundo? Aleluias! O grande arrebatamento da igreja. Aqui fala de Mateus 24, do versículo 3 ao 14, que guerra, rumores de guerra. Então já aconteceu 2 grandes guerras mundiais, fome, peste, terremoto, maremoto. Então tudo isso tem acontecido, a iniquidade se multiplicando, falsos profetas, falsos cristos. Então nós vivemos isso no século 21 e vai acontecer. Jesus vai vir buscar a sua noiva, aleluias. Glorifica, exalta, bendize o nome de Deus nessa tarde tão gloriosa que o Senhor tem nos preparado para o adorá-lo em espírito e em verdade, aleluias. Item 11, porque me salvou, Romanos 8:11, Romanos 8:1 nos diz assim, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a sua carne, mas segundo o Espírito. Bendito seja Deus, meus amados irmãos. Jesus, o Nazareno, o Galileu, o filho da irmã Maria, Jesus, o príncipe da paz, paz que excede todo e qualquer tipo de entendimento. Então eu deixo-vos a paz de Cristo Jesus sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família, que haja harmonia, que haja realmente entendimento, renovação. Tudo isso desejando a vocês, meus irmãos em Cristo Jesus, que o Senhor venha abençoar, que haja restauração nos lares, pois assim eu desejo em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém?